fazer uma breve apresentação sobre mim, né? Porque alguns aqui não me conhecem. Eu decidi que eu queria realmente fazer a Faculdade de Artes Cênicas, né? A antiga FAP. Quando eu entrei era a FAP, quando eu saí era a Unespar. Que houve a transição exatamente no ano que eu entrei lá na faculdade. E dentro lá da Faculdade de Artes Cênicas, a gente faz uma apresentação de TCC, né? Um trabalho de conclusão de curso. Até quem está com interesse em ingressar lá na Unespar, né, no curso de Artes Cênicas, ao final do curso, então, a nossa conclusão é um espetáculo, enfim. Mas eu estava pensando, eu gostaria de fazer uma pesquisa e não apenas um espetáculo, porque o espetáculo eu já fazia antes da faculdade, eu vou continuar fazendo na minha existência, na minha vida, na minha profissão, mas a pesquisa, né, que dentro de queria aproveitar a estrutura da faculdade e realizar realmente uma pesquisa de ator. E foi então que eu comecei a investigar várias vertentes, né, sobre a arte da atuação. Meyerhold, Grotowski, Barba, todos os grandes estudiosos, né, que deixaram legados incríveis para a gente, Stanislavski, enfim. Fui estudando todos esses e fui me interessando bastante por Grotowski. Grotowski trabalha com teatro físico, né? E eu lia muito filosofia já, e eu comecei a identificar no trabalho de Grotowski uma pesquisa, uma investigação fantástica da percepção do ator com o seu próprio corpo, com o seu próprio eu e com a sua própria psique. Então, a pesquisa de Grotowski vai para além do trabalho de ator. A pesquisa de Grotowski é muito humana, ele investiga o humano, né? Tanto que no livro dele, lá no Teatro Laboratório de Jerzy Grotowski, ele diz que se interessava pela psicologia humana, ele queria entender o homem. E ele foi fazer teatro, ele começou a fazer teatro, ele quis desenvolver o teatro laboratório, porque ele se interessava em investigar a psique humana. E aí eu achei que isso casava muito bem assim com o que eu tinha de interesse, né? Porque eu também me interesso muito em conhecer os motivos, as coisas que nos causam sensações e por que elas nos causam determinadas sensações, né? Então eu estava lendo nesse momento também muito filosofia, e eu estudava com o Anderson, aliás, eu gostaria muito que ele estivesse aqui, infelizmente ele não pôde, porque ele tem um outro curso que coincidiu na mesma data, mas eu convidei ele porque ele foi uma peça muito importante, ele estudava junto comigo, e na época ele me disse, Vivi, ele já era formado em filosofia, e ele estava fazendo artes cênicas, e ele falou, Vi, eu acho que tem tudo a ver o que você fala com Fenomenologia da Percepção, de Maurice Merleau-Ponty. Leia esse livro. É um livro, assim, de 800 páginas, né? Li e falei, nossa, tem tudo a ver, e tem a ver com o Grotowski também, com a pesquisa. Então, eu relacionei ambos, né? O nome do livro é Fenomenologia da Percepção, de Maurice Merleau-Ponty. Aconteceu que eu relacionei os dois e fiz uma pesquisa durante os 4 anos que eu fiquei na faculdade. Eu fiquei pesquisando, então, a fenomenologia da percepção do ator. E o que aconteceu com isso? Para além do trabalho de atriz, o ano em que eu entendi o estudo da percepção humana, eu resolvi questões pessoais, questões muito particulares. Eu resolvi questão de depressão, questão de falta de ânimo para a existência mesmo. Eu acho que todo artista convive com uma certa melancolia, né? Todo artista, ele procura saudar a dúvida dele da dor da existência mesmo, né? Porque existir também é uma dor, tem seus prazeres, tem suas virtudes, mas também tem as suas dores, não é mesmo? Não é verdade? E a gente procura expurgar essas dores através da expressão artística. E aí eu comecei a entrar numa espécie de simbiose com a fenomenologia da percepção, porque aí eu comecei a aplicar em tudo na minha vida, absolutamente tudo, nas minhas relações familiares, nas minhas relações sociais, na minha criação, na minha criatividade, na minha arte. Então, eu vou mostrar aqui para vocês, eu vou compartilhar a tela, para eu, então, fazer uma apresentação do que é a fenomenologia da percepção de Maurice Merleau-Ponty. Mas a fenomenologia da percepção, o que era, então? A fim de ver o mundo, temos de romper com nossa aceitação habitual a ele. Né? Essa era a premissa de Maurice Merleau-Ponty, que ele nasceu em 1908 e faleceu em 1961. E ele não concluiu a sua pesquisa, ele faleceu sem ter concluído a sua pesquisa. E o que é uma pena, porque o livro dele é assim fantástico, é muito completo acerca da percepção. E aí, quem já
levantava esses apontamentos, era Edmund Husserl, né? Que ele já explorava essa experiência. Então, e aí Maurice Merleau-Ponty, o que ele faz? Ele vem abordar essas questões. Só que o que difere os dois? O fato de que a nossa experiência de mundo, para Maurice Merleau-Ponty, não consistir apenas em experiência mental, como também corporal. Maurice Merleau-Ponty defende que nós experimentamos o mundo através do corpo. O corpo é o veículo de ser e estar no mundo. E aí, olha, nós temos aqui vários desdobramentos, né? Por quê? Porque Maurice Merleau-Ponty estava interessado em investigar atentamente a nossa experiência de mundo, né? As nossas percepções cotidianas. E aí ele vai, então, investigar a fenomenologia da percepção. E ele explora esse pensamento e ele conclui que a mente e o corpo não são entes separados, que é um pensamento que contradiz Descartes, né? E o pensamento e a percepção para Merleau-Ponty, eles são incorporados. Eles não estão separados, né? O mundo, a consciência e o corpo são todos partes de um único sistema. Então, imaginem um grande sistema onde cada um de nós é apenas um elemento que contribui para um organismo muito maior. Isso é o que Maurice Merleau-Ponty defende, tá? Em sua pesquisa, Fenomenologia da Percepção. E para Edmund Husserl, ele já explorava essa experiência, só que Maurice Merleau-Ponty é que vai abordar essas questões mais a fundo, né? Então, com certeza surgirão muitas dúvidas na cabeça de vocês, mas a gente vai saudando essas dúvidas à medida que vocês vão me perguntando. Podem anotar também essas dúvidas para poder me passar ali pelo WhatsApp, ok? Pessoal do Instagram, se não estiver entendendo nada, eu estou dando aula aqui no Zoom, tá bom? Eu só acionei o Instagram aqui porque é um assunto muito interessante. Se alguém mais se interessar, acompanha aqui no Instagram. Infelizmente, não dá mais para entrar aqui na sala, mas vocês podem acompanhar aqui pelo Instagram e, numa próxima aula, entrar aqui na sala do Zoom também para falar com a turma. Então, o que acontece? Quem é Jerzy Grotowski, né? Porque eu relacionei, então, a minha pesquisa em Fenomenologia da Percepção, de Maurice Merleau-Ponty, e Jerzy Grotowski e o seu teatro laboratório. Jerzy Grotowski, ele foi um diretor e encenador e pesquisador teatral do século XX, que ele estudou profundamente os estudos de Stanislavski, Meyerhold, Brecht, Artaud e vários outros. E além de estudar o teatro indiano, japonês e chinês. Mas Grotowski, ele não se satisfazia com nenhuma das antigas técnicas teatrais. Então ele cria o seu sistema de teatro laboratório, de pesquisas, para ele desenvolver uma técnica própria, além de desenvolver na prática os estudos que Artaud não pôde em vida. Quem gosta de Artaud vai se encantar mais ainda com Grotowski. Com o conhecimento e o fortalecimento da televisão e do cinema, Grotowski ele defendia que o teatro tinha que se estabelecer como uma arte diferenciada e despojada, aumentando o contato físico com o público. E ele propõe, então, teatro pobre. O que é esse teatro pobre? É um teatro simples, simplório? Não. A gente já vai entender mais para frente esse conceito do teatro pobre, mas não necessariamente é um teatro que não apresenta uma estética, né? Aliás, a estética é tudo para o trabalho de Grotowski. Então, aqui, não no sentido financeiro, mas é no sentido material. Por quê? Porque ele não defendia a utilização de esculturas atuais ou ideias eletrônicas nas peças, mas sim encenações mais cruas, evitando a ideia de que teatro é uma combinação de matérias. Ele buscava, então, uma eliminação de tudo que era supérfluo, tudo que era superficial, tudo aquilo que escondia ou bloqueava a relação e a comunhão sensível e natural com o público, ou seja, ele se volta para o ator. Para ele é importante a figura, a presença humana, a presença do ator. Então, assim, mesmo que não existisse a presença de luz, figurino, maquiagem, ou alguns recursos eletrônicos e inovadores da época, para Grotowski, o que importava mesmo era o encontro dos atores entre si e dos atores com a plateia. Então, ele defendia que o trabalho do ator devia ser de total entrega e doação, através de uma tensão elevada ao extremo, que busca o amadurecimento do seu ofício, que tenta eliminar resistências físicas. Vocês já vão ver com os vídeos que eu vou apresentar aqui, como é que eles faziam essa prática, é muito legal, interessantíssimo. E ele levava, então, a um completo despojamento e desnudamento do que há de mais íntimo, humano e sensível dentro de si. E a partir dessa premissa, o ator se torna arquetipal, ou seja, que subjuga e fascina o seu público, né? Ele violenta os estereótipos confortáveis que conhece, mostra a sua crueldade, a crueldade inerente que está no ser humano, e oferece uma criação artística única, que o espectador não seria capaz de produzir igual. Então, assim, Grotowski dizia que se o espectador que está ali na plateia, se você fizer algo que ele acha que ele faria melhor que você ou que ele conseguiria fazer, ele vai perder o interesse nesse ator. Então, o ator, para Grotowski, é aquele que faz algo que as pessoas olhem e pensem, eu não poderia fazer.
Então, é único, é seu, você fez. Cada ator tem a sua singularidade, tem a sua peculiaridade. Bom, então eu falei lá para vocês que Grotowski estava interessado num ator que tivesse a sua singularidade, um ator que expressasse a sua arte com a sua singularidade, do seu jeito único. E para isso, o ator tinha que fazer uma imersão dentro de si mesmo. Então, para ele, essa arte teatral se estabelecia nesse encontro, né, dos atores com a plateia. E ele defendia, então, que o trabalho do ator tinha que ser de total entrega e doação. Vocês vão entender isso no vídeo que eu vou mostrar aqui, que eu vou passar aqui para vocês, como é que eles faziam essas investigações corporais para utilizar isso na criatividade. E a partir dessa pesquisa, então, do Grotowski, dessa premissa do ator ser o centro do teatro, ele, então, tem um trabalho que se torna único, né? E o Grotowski desejava liberar as fontes de criação do homem, reconstruindo a totalidade da personalidade carnal e psíquica, forjando um ser completo que se liberta dos seus complexos. Olha só que legal e que importante isso aqui. Por que tem tudo a ver com o que eu falei lá para vocês? Eu disse que, quando eu estava com os meus estudos de fenomenologia da percepção, eu entendi que eu comecei a resolver os meus próprios bloqueios internos. E aí, eu relaciono isso de maneira diretamente com o Grotowski, porque, olha só, ele desejava liberar as fontes de criação do homem, reconstruindo a totalidade da personalidade carnal e psíquica, forjando um ser completo que se liberta dos seus complexos, que conhece a si mesmo e se domina. Que pode parecer algo utópico, mas Grotowski acreditava que esse processo é difícil, pois o encontro de resistências e bloqueios é natural. Porém, sua transgressão é possível através do treinamento. Esse treinamento de perceber a sua própria percepção, que é o que Maurice Merleau-Ponty fala no livro dele, de Fenomenologia da Percepção, o estudo da percepção humana. É você estudar a sua própria percepção, você perceber a sua própria percepção, como é que ela se instaura, como é que ela acontece no mundo. Bonito isso, né? É lindo, né? É muito lindo, é apaixonante a gente conseguir se desvencilhar de bloqueios para que a gente consiga criar. Por que muitas vezes a gente não consegue expressar nossa arte, seja no palco ou seja no trabalho? Porque no trabalho a gente está sempre tendo que inovar também, mas porque muitas vezes a gente se bloqueia e não consegue se expressar como a gente gostaria, como profissionais que gostaríamos, porque muitas vezes a gente não consegue se expressar como o ator que gostaríamos de ser, com a arte que a gente faz, por conta de bloqueios internos, resistências, complexos, né? Então, o treinamento dos laboratórios de Jerzy Grotowski não seguia uma ordem ou uma imposição de sequências de exercícios classificados, né? Cabia a cada ator, encontrar o melhor caminho a partir de princípios básicos. E os princípios corporais defendiam que nenhum movimento devia ser feito simplesmente por fazer, né, realizados num vazio. Todos os movimentos tinham que ser justificados pelas relações exteriores. Ou seja, essas relações exteriores é a nossa percepção interagindo com o universo ao nosso redor. Nossa percepção interagindo com o mundo ao nosso redor. Então, o Grotowski recomendava exercícios de biomecânica ou yoga para encontrar direções da sua pesquisa que flexibilizasse o corpo e favorecesse, então, o encaminhamento psíquico do ator, tornando assim o seu corpo um lugar de todas as possibilidades. Os princípios vocais, então, que ele defendia, né, que o ator devia explorar ao máximo todas as caixas de ressonâncias. As caixas ressonantes do tórax, inclusive, ele dizia que a gente podia ressonar a nossa voz através do corpo todo, dos pés até a cabeça, que nós não temos apenas as caixas ressonantes, que são convencionais e conhecidas, que é a torácica, a cabeça, máscara da boca, testa, nariz. Ele dizia que todo o nosso corpo ressona, que nossa voz pode ressonar em todo o nosso corpo. E qual é a finalidade disso? Ele tinha a finalidade de sublinhar e parodiar e exteriorizar as motivações interiores e as fases psíquicas das personagens, evitando o clichê, evitando o evidente, o banal, aquilo que a gente tem de recorrente, sabe aquela coisa assim que você sempre faz isso quando você vai para o palco. Por quê? Isso é o nosso clichê. É o que é convencional para a gente, né? Então, com esses treinamentos, ele buscava trabalhar as associações do ator, que são tanto corporais como mentais. Olha só. Então, novamente, aqui tem um ponto de encontro de Grotowski com Maurice Merleau-Ponty. Percebem? Por quê? Porque ele diz nos seus treinamentos, né, que ele buscava trabalhar as associações do ator, que são tanto corporais como mentais. E Merleau-Ponty defende o quê? Que nós experimentamos o mundo não somente pela mente, né, pelo corpo. Que o nosso corpo é a própria mente, a nossa mente é o próprio corpo. Para Maurice Merleau-Ponty não tem diferença, para Grotowski também não. Não tem diferença do mental com o corporal.
o que o corpo tem vontade, a mente também tem. O que a mente tem vontade, o corpo também está correspondendo. Então, ao lado do personagem, os atores revelam o seu eu profundo. Então, ele pega a sua singularidade, seu eu profundo, e revela através da personagem que ele cria. E isso a gente pode pegar para qualquer tipo de arte, né? Por exemplo, o John, que fotografa, se você está com uma percepção diferenciada sobre o mundo, você está enxergando o mundo por ângulos que outras pessoas não estão. Que as pessoas que veem com o mesmo olhar, através do mesmo olhar, você estará percebendo o mundo de uma forma diferente. Então, você vai ver ângulos diferentes, sombras diferentes, luzes diferentes. A gente vai fazer um exercício rápido depois sobre ampliação da percepção, e é um exercício assim, muito rápido, que você já amplia a sua percepção rapidamente. E vocês vão ver que fantástico, que incrível que é conhecer o próprio corpo, conhecer a si mesmo é libertador. Então, os atores revelam esse eu profundo, né? E confessa a sua autêntica natureza através da personagem. A personagem mais o ator psicanalizado vão oferecer ao palco os transes do corpo. Esses transes é uma espécie de conexão com o universo, uma conexão com esse sistema, com esse organismo, com esse todo, que é o que Maurice Merleau-Ponty fala também, sobre sermos apenas um elemento de um grande organismo. Isso é muito bonito, né, gente? Então, trabalhar sobre os ideais de Grotowski não é um caminho fácil. Por quê? Porque há um embate direto com questões e bloqueios pessoais, trazendo muitas vezes o ator à exaustão física e mental. Por quê? Por que isso acontece? Porque você faz uma imersão dentro de si próprio, você faz uma imersão dentro de si mesmo. E uma vez que você faz isso, você está se conhecendo, você está conhecendo seus monstros, você está conhecendo sua sombra, você está conhecendo a sua iluminação, mas você também está vendo o seu lado mais sombrio. E isso, muitas vezes, pode nos deixar apreensivo, com medo, com resistência. Mas, para que a gente consiga liberar esses bloqueios, é preciso enfrentá-los. Se a gente não enfrenta, a gente não consegue ultrapassá-los nunca. Então, sim, a gente precisa fazer essa imersão dentro da gente mesmo. Dói muito. Dói muito você descobrir as suas próprias misérias, as misérias humanas. Mas só assim a gente consegue ascender, só assim a gente consegue ultrapassar essas barreiras dessas nossas misérias humanas que todos temos, para que a gente consiga liberar a nossa percepção e se conectar com esse organismo, com esse sistema que é o todo. Bonito isso, né? Muito bem. Eu vou perguntar aqui para vocês se vocês preferem que eu siga com a apresentação, porque aqui eu já falei para vocês sobre a fenomenologia da percepção e falei para vocês sobre o teatro laboratório de Jerzy Grotowski. E aí eu chego na minha pesquisa, né, que é o trabalho de reprogramação psicocorporal. Esse trabalho de reprogramação psicocorporal, por quê? Porque eu relacionei Grotowski com Maurice Merleau-Ponty, relacionei o trabalho de ambos, a pesquisa de ambos, e criei uma espécie de metodologia de reprogramação psicocorporal. O que é isso? É você reprogramar teu corpo e mente junto para eliminar esses bloqueios que impedem a gente de criar, que impedem a gente de ter segurança, que impedem a gente de criar um projeto, não apenas artístico, mas um projeto corporativo. E aí eu vou perguntar para vocês, querem uma pausa para alguma dúvida ou eu sigo fazendo a apresentação e a gente tira essas dúvidas ao final de tudo? Deixa eu ver aqui. Podem se manifestar aí através dos seus microfones. Para mim você pode seguir. E no final, sei lá, abre pra gente perguntar, né? Sim, você vai seguindo o teu raciocínio e a gente vai compreendendo, é legal. Tranquilo, então vamos lá. O que é a reprogramação psicocorporal? Para entender a reprogramação psicocorporal, primeiro a gente se distancia da mente separada do corpo. A gente entende o corpo humano como uma coisa só. Então, esse corpo humano, que é uma coisa só, a gente divide essas caixinhas, né? Digamos, colocamos aqui o que é subjetividade, o que é o intelecto. A gente divide essas coisas só a nível de compreensão, né? A gente divide aqui pensamento, linguagem, emoção, ação, só a nível de compreensão. Mas, tanto no trabalho de Jerzy Grotowski como na pesquisa de fenomenologia da percepção de Maurice Merleau-Ponty, é necessário entender o mundo, entender o ser humano como um ser que não tem uma mente separada do seu próprio corpo. Ela é uma unicidade. Porém, o que é subjetividade, então? A subjetividade ela é entendida como o espaço íntimo do indivíduo. Ou seja, como ele instala a sua opinião ao que é dito, é o mundo interno dele, né?
com o qual ele se relaciona com o mundo social, o mundo externo, resultando tanto em marcas singulares, olha novamente a singularidade aparecendo, na formação do indivíduo, quanto na construção de crenças e valores compartilhados na dimensão cultural que vão constituir a experiência histórica e coletiva dos grupos e populações. Então, a nossa subjetividade, dentro de um contexto social, é o que nos torna singular e a maneira com a qual a gente interage. E aí nós temos, né, pensamento, linguagem, emoção e ação. E o pensamento é um pulso, né, eletromagnético, é energia. Vamos entender o pensamento dentro desse contexto como um pulso eletromagnético. Eu acho que a gente já avançou bastante na ciência com as pesquisas e entende o pensamento como um criador ativo de massa, porque ele é energia. Então, se a gente vibra num estado de pensamento positivo, obviamente a gente está vibrando e criando massa positiva. E essa massa positiva, ela se converte e volta para nós mesmos, né? Nós temos um campo eletromagnético que tudo que a gente dá retorna. Então, junto com isso, nós temos a linguagem, que é a nossa linguagem, é a forma com a qual a gente pensa. Através da linguagem que a gente expressa nosso pensamento, certo? Alguém aqui pensa em outro jeito que não seja em português, por exemplo? Não é verdade? A gente pensa, a maioria aqui fala português, né, como língua nativa, então a gente pensa em português, certo? Vocês concordam comigo isso, né? Que a gente pensa de uma maneira formal, de uma maneira gramatical, certo? Então, a gente expressa, a gente converte sensação em pensamento e pensamento em gramática, né, em linguagem, e esses pensamentos, através da nossa palavra, geram emoções. E essas emoções aqui, elas são substâncias bioquímicas. E essas substâncias bioquímicas, elas geram uma motivação. A gente faz algo motivado pelas nossas emoções. Quem é aqui que acorda todos os dias e faz as coisas sem ser motivado pelas suas emoções? Nós temos sonhos, nós temos emoções, nós queremos algo, queremos amar, queremos alegria, queremos conquistar benefícios para a nossa família, certo? Então, nós agimos. Por quê? Porque nós sentimos, que nós temos uma emoção que está liberando substância bioquímica no nosso corpo para que a gente tenha uma ação. Por que, por exemplo, se algum lugar pegar fogo, qual que é o instinto humano? Correr. Correr ou paralisar, né? Porque a gente tem um instinto também de que se estiver paralisado, a gente está em defesa, camuflado. Mas a primeira reação, com certeza, vai ser correr, né? Ninguém vai querer ficar para ver o que acontece. Então, nesse momento, o que está acontecendo? Você tem uma emoção que está liberando substância bioquímica no teu cérebro. Você está liberando adrenalina. Então, teu cérebro vai fazer teu corpo correr, instinto de sobrevivência. E isso é muito interessante da gente entender. Por quê? Porque aí aqui a gente consegue saber o que motiva a gente a ter uma ação. E essa ação, ela pode estar sincronizada com o passado, com o presente ou com o futuro. Isso aqui, agora, eu vou falar uma coisa assim que eu fico bem emocionada mesmo quando eu falo. Quem concordar e acreditar, mas acreditar por causa de uma experiência própria, de uma vivência própria. Por isso que trabalhar com fenomenologia da percepção não tem como simplesmente ficar no intelecto. Tem que partir para o corpo, tem que partir para o exercício, tem que ser corporal. Por quê? Porque você precisa viver. Porque quando você vive, aí você entra em concordância com isso aqui, ó. Isso aqui, quem consegue entender esse quadro aqui que eu vou falar agora sobre as nossas ações estarem sincronizadas com o passado, presente ou com o futuro, vai poder sair de qualquer quadro de doença psicológica, de doença psicossomática, por exemplo. Porque é impossível entender isso aqui, passar pela experiência, entender isso no corpo e não só no intelecto, e continuar com algum tipo de doença psicossomática. É impossível. Mesmo que você queira, mesmo que você fale assim, eu quero ter depressão, você não vai ter. Porque se você entende isso aqui, você transcende qualquer doença psicossomática. O que acontece?
Lembra que eu falei sobre a nossa subjetividade? Nossa subjetividade é aquele euzinho interior que está lá dentro, que é o que faz a gente ter emoções, e essas emoções geram essas ações. Acontece que, por exemplo, se eu estou lá no passado, se as minhas ações, as minhas emoções, as minhas ações estiverem sincronizadas com o passado, qualquer pessoa, qualquer ser humano entra num estado de angústia. O próprio Freud, né, na psicanálise, ele fala sobre o bebezinho que chorou, um bebezinho que chora no bercinho, querendo o alimento, querendo mamar, e aí ele não tem aquele leite, não vai o satisfazer, e chega um momento que ele desiste. Ele pensa, ninguém vai me alimentar, então não adianta eu ficar chorando. E ele acumulou angústias por todo o seu corpo. Toda a musculatura do seu corpo acumulou essa angústia, e isso gera o trauma. Então, é esse trauma que ele vai carregar para o resto de sua vida. Então, quando crescer e já tiver um homem feito, esse bebezinho não vai se lembrar que aquele trauma que ele tem com as relações dele foi por conta daquele momento de angústia de não ter sido alimentado. Ele não vai se lembrar disso. Ele tem um trauma e ele não sabe que trauma é esse. E esse trauma está enraizado sobre o seu corpo, sobre a sua musculatura. Então, ele está cheio de traumas. Então, assim, por que Grotowski faz a pesquisa corporal? Porque liberando os traumas do corpo, da sua musculatura, você não necessariamente precisa identificar qual é o trauma que você precisa liberar. Liberando o teu corpo, você está liberando os traumas passados. Então, não importa se você conhece ou não quais são esses traumas, esses bloqueios. E se você está com as suas ações e as suas emoções sincronizadas com o futuro, o que isso gera? Uma ansiedade. Aí você está ansioso. Por quê? Porque você está projetando lá para o futuro, tua subjetividade. Teu euzinho interior está indo lá para o futuro, só que você não está sincronizado então com o teu corpo. E Maurício Merleau-Ponty defende que a gente experimenta o mundo pelo corpo e não pela mente. A gente experimenta o mundo pelo nosso próprio corpo. Então, se eu não estiver alinhada com o meu eu, esse eu aqui e agora, eu não estou experimentando o mundo, eu não estou vivendo o mundo. Se alguém aqui estiver fora desse universo que a gente está nesse momento, não está experimentando o mundo tal qual ele se instaura nesse momento. Por quê? Porque é unicamente através da presença e através do corpo que nós experimentamos esse mundo. Então, se estamos com os nossos pensamentos, com as nossas emoções e as nossas ações sincronizadas com o futuro, isso gera um quadro de ansiedade. E essa ansiedade, tanto a ansiedade quanto a angústia, não são boas em nada na nossa existência, nada na nossa vida. Não só para a criatividade, não só para a atuação, não só para criar um projeto. Por que a gente procrastina muito o nosso trabalho, os nossos projetos? Porque a gente está ansioso na maior parte do tempo, está angustiado na maior parte do tempo. E essa angústia e essa ansiedade não tem nada a ver com apenas o ambiente externo. Essa angústia, essa ansiedade está lá na nossa subjetividade, é a nossa subjetividade sendo projetada para um passado ou para um futuro. Passado, então, eu relaciono com angústia. Isso aqui não é um estudo de alguém, isso aqui é um estudo meu. Eu relaciono passado com a angústia, claro, embasada por argumentos de grandes autores, tem toda a bibliografia, e relaciono o futuro com a ansiedade, também embasada em grandes autores. E o presente, o que é o presente, então? É estarmos com a nossa subjetividade, as nossas emoções e as nossas ações voltadas para o presente. O que significaria isso? Significaria plenitude. E essa plenitude, o que ela significaria? Aqui, ó, o quadro de plenitude é o nosso objetivo. É o objetivo do trabalho da reprogramação psicocorporal. É encontrar, é alinhar o teu corpo com o aqui e o agora. Alinhar teu corpo e tua mente com o estado de presença do aqui e do agora. E quando eu falo aqui, é aqui onde você está nesse momento, sentindo a sola dos seus pés. Eu perguntei, acho que para Kessiane, se eu não me engano, está sentindo a sola dos pés? Perguntei justamente por conta disso. Essa plenitude é isso, é você sentir teu corpo, sentir a temperatura, sentir os teus pés, a sola do teu pé até o seu fio de cabelo. O exercício que Grotowski propunha para o corpo do ator é o exercício de ampliação da sua percepção a tal ponto que ele possa sentir todas as suas, os seus sentidos aflorados, que ele possa visualmente
e, ao mesmo tempo, simultaneamente, auditivo, olfato, paladar, que ele aflore tudo isso. Por quê? Porque aflorando tudo isso, ele está em estado de presença, aqui e agora. Vou até falar uma coisa que muita gente fala, né? Que dizem que esse estado, ele aflora no momento do ato sexual. Por quê? Porque é um momento onde não tem como, né? Se você estiver pensando em outra coisa, se a tua subjetividade estiver lá no passado, na angústia, ou lá no presente, na ansiedade. Enfim, não é só nesse momento que a gente consegue plenitude, tá? A gente consegue plenitude em qualquer momento da nossa existência, inclusive aqui e agora, mesmo sem você nunca ter atingido esse estado de plenitude. É possível, instantaneamente, aqui e agora, você conseguir alinhar o teu corpo para estar nesse estado. E o que significa estar projetando sua subjetividade lá para a angústia? É um resultado cíclico do seu karma. Eu coloquei o nome, a palavra karma, porque é uma palavra conhecida para exemplificar o acúmulo das nossas ações, né? Por quê? Porque se nós estamos agindo no presente, mas projetando nossa subjetividade para o passado, nós estamos gerando karma. E lá na frente, se a gente projeta para um futuro, para uma ansiedade, um futuro que ainda não aconteceu, nós ficamos sem fluxo, sem ação, sem resultados. Nós ficamos paralisados, procrastinando. E se nós estamos em plenitude, nós entramos no estado de fluxo. O estado da arte é o estado da criatividade. Sem estar conectado com esse estado, conseguimos criar? Conseguimos. Mas conseguimos criar através de cópias, através de colagem daquilo que a gente consome, daquilo que nos é dado, daquilo que nos é imposto na mídia, nos outdoor, nas lojas, na moda, nos contextos políticos, sociais. Aquilo que nos é dado, nós vamos consumindo. E criamos uma colagem dessas coisas todas que nos contaminamos. Mas quando nós estamos no estado de plenitude, a gente está num estado de fluxo corporal. O sangue pulsa mais, o coração bate de um jeito que a gente se sente vivo, a gente se sente potente e a gente se sente pleno. E com toda a nossa potência vocal, corporal, de expressão. Então, esse aqui é o estado que é almejado e é o objetivo de todo o estudo de reprogramação psicocorporal. E isso pode ser tanto para o trabalho de ator, quanto para aplicar na vida, na existência. Então, eu vou mostrar para vocês um vídeo do Teatro Laboratório de Grotowski. Quero mostrar aqui para vocês o ator que Grotowski admirava muito, é Ryszard Cieślawski. Galerinha do meu Instagram, vocês estão entendendo? Vocês estão entendendo o que está acontecendo? Eu estou dando uma aula de fenomenologia da percepção aqui para os alunos que se inscreveram na oficina. E então está acontecendo aqui a nossa aula, enquanto eu estou falando com vocês aqui no Instagram também, porque é um assunto super interessante, tá? Todo mundo que conhece esse assunto fica extasiado. Quem entende assim, fenomenologia da percepção consegue resolver diversos bloqueios e traumas da existência e da vida. Então, é um assunto bastante interessante. Deixei o Instagram rolando aqui aberto, porque se alguém se interessa por esse assunto, é só acompanhar e na próxima turma fazer a inscrição para conseguir estar aqui na sala do Zoom também, acompanhando todo o material de apoio. Nesse momento, o pessoal está vendo um vídeo, que é um vídeo com exercícios corporais para liberação de bloqueios e resistências, para melhorar a expressão corporal, para melhorar a sua comunicação, enfim. E tudo isso depois também, se alguém aí tem bastante interesse nesse assunto, é só me pedir que eu passo esses vídeos, tá? Para vocês verem. Tranquilo.
esse tempo que ele passa fazendo o exercício é importante. Por quê? Porque a gente está tão acelerado que a gente não tem esse tempo para observar o próprio corpo, para a gente identificar o que libera nossos bloqueios. Então, os atores de Grotowski, eles passavam horas, 12, 18 horas, 20 horas fazendo isso, fazendo essas investigações. Por quê? Porque na exaustão, a gente entra em plenitude, em estado pleno, que, nas palavras de Grotowski, é o estado de transe. Não, ele não utiliza esse termo, eu utilizo dentro do meu trabalho, né, da reprogramação psicocorporal. Eu utilizo o estado pleno, mas ele fala sobre o estado de transe do ator. Ou seja, depois de horas de exaustão, de submeter o próprio corpo à exaustão, a pessoa transcende a sua psique e entra num estado de transe, que é ele utiliza essa palavra transe porque ele tinha muita influência da cultura indiana, né, da cultura da yoga, né, de entrar em transe através do yoga, que é a não consciência, né, você não pensar, de você entrar num modo completamente sensitivo e não racional. Então, para o trabalho do Teatro Laboratório de Grotowski era muito importante. Aliás, a exaustão é todo o princípio do seu trabalho. Então, os atores passavam horas experimentando os mais diversos planos do corpo, né? Tanto plano médio, deitado no chão, sentado, de ponta cabeça. Por quê? Para explorar o corpo ao seu limite e desbloquear todos os bloqueios e traumas que o corpo tem, que o corpo carrega, sem você precisar ficar procurando, buscando conhecer e entender quais são esses seus traumas. E aí, geralmente, eu pergunto para as pessoas, o que você prefere? Você prefere passar anos procurando saber os motivos dos seus traumas, ou você gostaria de, em uma semana, em um mês, em 6 meses, em um ano, resolver traumas que você nem conhece? Olha só, que bonito. Eu não preciso saber quais são os meus traumas. Eu só preciso liberá-los. Eu só preciso desbloquear esses traumas. Não preciso conhecer todos eles, porque mesmo que a gente faça uma vida inteira querendo conhecer todos os nossos traumas, nós não vamos conseguir. Porque são muitos. O tempo todo nós estamos acumulando traumas. Porque a gente convive com o outro nos contamina. E olha só que lindo. Através de uma pesquisa corporal, de você experimentar o seu corpo, você conseguir liberar esses bloqueios. Olha que legal. Eles ficavam horas ali experimentando, gente, isso. É incrível, assim. E aí, olha só, não necessariamente eles iam utilizar isso na cena depois. Isso aqui faz parte da investigação do próprio corpo, para liberar esses bloqueios, para que você entre em estado de transe, que é o estado que eu chamo de plenitude, para que você crie sem bloqueios, sem resistências, para que você entre num fluxo de criatividade, onde você não precisa racionalizar, não precisa ficar tanto no plano mental para conseguir criar. E com isso eles passavam horas e horas, 20 horas fazendo isso. É muita informação, né? É bastante informação. Então, para um dia só, eu acho que já foi bastante coisa.